Que bom que você veio à nossa devocional. Oremos sempre uns pelos outros. Lembre-se, algo sempre acontece quando o povo de Deus ora. E o livro de Atos dos Apóstolos nos orienta para isso. Atos dos Apóstolos tem sido o livro de nossas devocionais durante a semana. Lembre-se, as nossas devocionais são colocadas sempre às segundas, quartas e sextas-feiras. Às terças e quintas-feiras são colocados os nossos estudos e temos trabalhado o tema oração no estudo, o tema oração nas devocionais e o tema oração em nossas pregações. O nosso texto para reflexão devocional encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1, que diz para todos nós assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3h da tarde. Meus amados, compreendendo esse contexto, os cristãos continuaram a frequentar o templo. Um dia, Pedro e João depararam com um homem coxo que podia ser encontrado todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, pedindo esmola. Esse era um excelente lugar para se mendigar, uma vez que as pessoas que precisavam passar por ali não tinham como ignorá-lo. Mesmo assim, em um local tão agitado, mendigar dinheiro deve ter se tornado uma repetição sem sentido. Mas o que nos chama a atenção nesse versículo é o horário que eles estavam subindo para orar. E como tem sido o seu e o meu horário para orar? Qual tem sido o local que você e eu temos escolhido para meditar e orar e conversar com o nosso Deus? Veja que curas virão depois desse versículo, porque aquele homem coxo não recebeu de Pedro bem material nenhum. Recebeu de Pedro o que ele podia passar e dar para aquele homem coxo naquele momento. A cura vindo dos céus. Quando nós oramos, quando nós colocamos a nossa fé verdadeira em Cristo Jesus e oramos uns pelos outros e em Cristo depositamos a nossa fé, orando pelos enfermos, Cristo sempre atende às nossas orações. E muitos enfermos são curados, muitos enfermos saem dos seus leitos de hospitais, andando, entram às vezes em macas, chorando, é levado por alguém, mas as orações normalmente os levantam. Claro que os médicos com seus remédios são elementos que nós não podemos abrir mão, mas, meus amados, em nossa devocional de hoje, nós precisamos colocar no coração uma fé direcionada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos pedindo a cura pelos enfermos. Procuremos ter um horário para conversar com o nosso Deus. Procuremos ter um local como os apóstolos estavam subindo ao templo para orar. Muitas vezes nós colocamos obstáculos, primeiro de tempo, depois de dia e depois de local para orar. Isso impede a nossa comunhão para com o nosso Deus. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3h da tarde. Qual é a hora que você tem subido para orar?
bom que você veio. Oremos sempre uns pelos outros. Lembremos e lembre-se, algo sempre acontece quando o povo de Deus ora. Deus abençoe grandemente a todos.